Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yet Bahait. Hoje é dia 17 de novembro de 2020. Quem tem medo do sistema? Muitos têm medo do sistema, né? Não precisa. Não precisam ter medo dele, e nem de sua gente, suas coisas, suas historinhas, invenções, criações e tecnologias. Não precisa ter medo. Não temam o que ele cria, o que ele reforma, inverte, decora, modifica, transforma, faz uma repaginação na vida, da morte, da sombra ou do espaço, o que for. Não temam. Ele tem medo de todos nós humanos. Por isso nos colocar a dormir na ignorância do nosso real conhecimento. E ele, aqueles que são dele também, têm medo de todos nós. Todos têm medo. Gente, vamos matutar, ok? Ok. Por que eles investiram tanto em tecnologias para nos atrair, para atrair nossas mentes? Por quê? Por que investiram e investem tanto em distração para as nossas mentes? É porque somos fracos? É porque somos insignificantes e sem poder nenhum? Quando você tem um negócio, você investe no que oferece ao público. Atração para as mentes deles, das pessoas que formam o público. Tem a propaganda, que as firmas poderosas que pertencem a eles conseguem fisgar o mental das pessoas mais facilmente. Vocês sabem disso. Mas pessoas comuns que elas têm assim uma pequena lojinha, qual o investimento que elas farão ou que elas fariam? Bom, sem dinheiro para pagar propaganda na TV, rádio e jornais, elas tentarão oferecer qualidades e, em algum sentido, ao cliente, além da simpatia, bom atendimento, etc. E o sistema? Quanto eles investiram e investem em distração? Olhem para os filmes, que custariam bilhões, considerando a ideia dos preços das coisas, mas lembrando que eles não precisam de dinheiro, mas vamos calcular como se eles precisassem. Eles investem pesado em distrações, diversões e em qualquer outra coisa que pegue nossas mentes, nossa atenção, nosso interesse e fé. Quanto que investem ou investiram para que a gente acredite em seus livros antigos ou modernos, sagrados, magia branca, negra, livros macabros ou amaldiçoados, religiões, seitas, sociedades secretas, movimentos, grupos e divisões e segmentos sociais? Quanto ele investiu e investe sem parar em tudo isso? Livros tecnológicos, científicos, ufológicos, astrológicos, da história do mundo, da humanidade, livros sobre o que era, o que foi e o que será, livros do visível, do invisível, livros de autoajuda, livros para todos os gostos e grupos que ele criou para nós humanos sermos e vivenciarmos o aqui dele, divididos, separados, desunidos. Então, quanto eles investem nas divisões que criaram para todos nós humanos originais que formam massa e vivem nesse mundo? Vamos a um exemplo. Se criou um grupo chamado, vamos dar o nome de Paps. Eles investem um monte neste grupo e depois investem em um outro que já estava no script para ser criado e está paralelo a este primeiro grupo. Mas não para aí. Depois investem ainda em outro grupo que vai contra esses dois anteriores. E se quiser, ainda eles vão criar, né? Ou o sistema vai criar e investir em outros para ir contra todos esses e trazer a ideia na massa que um novo grupo está aparecendo, talvez melhor, mais certo, que traz a verdade que eles estavam precisando. Esse é um pequeno exemplo, tem muitos outros. E vai investir em material literário, material
de outras coisas para esses grupos, padrões, vão dar padrões para esses grupos, para as pessoas poderem reconhecê-las, né? Especialistas, ensinamentos e tudo mais que for da moda, dos padrões, de tudo possível que envolva esses grupos. Comportamento, vestimenta, gente, tudo. Até mesmo na área médica, vai haver grupos da medicina voltados a eles, que serão entendidos dos humanos que estão neste grupo ou em outro grupo, os tais especialistas dessa ou de outra área da saúde mental e física humana, com conhecimentos voltados a esses grupos, claro. Eles vão se comportar de um jeito que o sistema sabe como é que é. Então, ele vai poder ensinar aqueles profissionais, né? Como que as pessoas que entram para esses tipos de grupos, né? Às vezes ele pode falar mal ou bem do grupo, se comportam, né? Tudo conectado, uma coisa dando suporte à outra, para se consolidar e ter veracidade e o que mais? Mantenedores. Porque essas pessoas que estão aí no grupo vão manter tudo isso que ele está criando, né? Divino, certo? Quanto investiram para crermos no espaço, em tudo sobre a Terra, sobre o que anda e vive debaixo dela, no centro da Terra, ao seu redor, acima da Terra, no fundo do mar, além do mar. Quanto? Quanto eles investiram para nos passar a ideia de que alguém do invisível nos manda mensagens. E eles nos passaram essas informações através de vendas, vendendo livros e tantas outras coisas, ou de graças, oferecendo textos, artigos, livros, filmes, vídeos e áudios pela internet, né? Com mensagens de seres poderosos e mais outros tantos seres e criaturas que nos deram para temer, respeitar, confiar, amar, ou tentar ser igual, imitar, dar a nossa fé, a devoção, toda atenção, alguns podendo se tornar fãs, copiadores, imitadores, repetidores para sempre. Quanto investiram e investem para nos manter temerosos, medrosos, apavorados, esperados, estressados ou em estado de pânico total, é? Quanto? Quanto que eles investiram para que acreditássemos e aceitássemos os padrões, os status sociais, na cultura dos maia, na moda, na arqueologia, na metafísica, na matemática problemática deste mundo, sendo a única e real, em humanos com mais poderes do que os outros, como se fôssemos diferentes, mais valiosos, né, do que outros. Todos somos iguais e o que um ser humano faz, outro pode fazer, a menos que essa pessoa tenha sido prejudicado no físico, né? Ele prejudicou essa pessoa no físico antes dela chegar ao cenário mundo dele, né? Que é essa criação chamada mundo. Horror, terror, zumbis, tarô, tanta coisa que ele criou. Quanto investiram para acreditarmos no mundo da fantasia, da ficção, nos sendo passada como real. Zumbis, bruxas, elfos, amigos invisíveis, salvadores, monstros dos mares, futuristas, adivinhadores, cartas de baralhos, leitores das mãos, né, das linhas das mãos, mentalistas, um monte de coisa. Atores de crise. Quanto eles investem para manter cenários nos sendo mostrados no mundo virtual, encenados por seus atores anônimos, se passando por vítimas, testemunhas que provarão, atestarão tudo como verdade. Os fatos, acontecimentos reais, quanto eles investem nisto diariamente. Imagina, você não vai conseguir calcular. Quanto eles investiram e investem para que sejamos capazes de seus personagens que são considerados deuses na área de entretenimento, como os artistas famosos, jogadores de futebol, cantores, escritores, jornalistas, etc, etc. E os seus personagens que estão no topo da tal pirâmide que criaram, hein? Para aqueles que nos manipulam com mais privilégios. Monarcas, líderes religiosos, governadores, cientistas influentes e todos os outros dele que fazem o mesmo que esses que eu citei acima. E quanto investem para nos manterem emburrecidos, inferiorizados, idiotizados e com mentes infantilizadas.
quanto eles investiram para colocar a mulher contra o homem, homem contra a mulher, negro contra o branco, branco contra negro, hétero contra homossexual. Hein? Quanto? Quanto investiram para convencer as mulheres a aceitar matar suas crias no ventre, para odiar ser mãe, ser boa esposa, etc. E os homens? Quanto investiram para destruir o homem humano original? Quanto investiram para destruir a família, a infância, a inocência dos bebês, o respeito e união e harmonia entre os casais? E quanto investiram e investem em pedofilia disfarçada de várias maneiras, em abuso infantil, sendo justificado como necessário, cultural ou ato religioso. Vocês sabiam disso? Pois é. Quanto investiram e investem para que usemos a nossa energia sexual erroneamente? Quanto investem na pornografia e no mundo da energia sexual aprisionada, onde sentimos o mais baixo nível possível dessa energia? Quanto investiram e investem nas forças deles agindo no mundo das drogas, dos vícios, dos prazeres e apetites reversos ou invertidos? Quanto eles investiram e investem para que sejamos egoístas, frios, promíscuos, ambiciosos, competitivos, gananciosos, arrogantes, mesquinhos, frios, etc. Quanto eles investiram e investem para que continuemos duelando entre nós, nos odiando ou nos invejando e aprisionados em um comportamento repetitivo, copiando sua gente, né? As pessoas se miram nessas pessoas e copiam e aceitando tudo que vem delas, que elas falam, que elas pensam, que elas comem, o que elas querem, que elas desejam, etc. Quanto eles investiram para comermos o que comemos, agir como agimos, para matar e achar que é normal, para machucar, invejar ou trair quem nós amamos, né? E acharmos que está tudo bem, que estamos seguindo uma tendência ou resultado dos anos modernos. Quanto investiram ou investem para nos manter comendo suas coisas. E se a gente mudar de ideia ou de atitude, eles investem de novo para nos fazer voltar a comer as mesmas coisas. Eles acabam trazendo, né, no meio da gente e oferecendo outras coisas para nos obrigarem a desejar ter ou ser, e desejar comprar, usar, etc. Eles investem até em grupos que ele criou para o lado do mal e, se for necessário, torna esse grupo simpático e inocente aos olhos dos que antes o negavam, sabe? As pessoas não aceitavam, mas ele consegue, de alguma forma, convencer essas mentes a gostarem, a aceitarem e a acabarem até participando da coisa. Investe muito em inversão. Ele investe muito em modificação e transformação de tudo neste mundo. Ele investe muito no bem e no mal de sua criação. O bem dele, o mal é natural dele. Mas esse bem que temos aqui, o que eu já falei para vocês, é dele, não é nosso original. Ele tem orgulho dessa criação e ele colocou muitas pessoas, muitas mentes, né, de seres humanos aprisionados em seu falso equilíbrio do bem e do mal. Deram muitas mentes da nossa gente aceitar as justificativas para o mal dele, para que pudesse continuar aqui dentro, para que pudesse se manter entre todos nós, né, disfarçado em suas diferentes formas e maneiras e continuasse a existir para sempre entre nós até que possamos detectá-lo. O seu bem falso e o seu mal original. Eles investem e investiram em controle do bem, do mal, do negativo e positivo pesadamente. Quanto ele investiu e investe em modificar, manipular, inverter e danificar a natureza espontânea à nossa volta. Então, quanto? Tudo que foi possível e tudo que é possível, ele investe. Gente, ele investe demais para manter mentes que não têm nenhum poder, não acham? Será que nossas mentes realmente não têm poder?
Ou é porque nossas mentes livres poderão destruí-lo? Basta um despertar geral para que todas as mentes saibam o quanto elas são poderosas. Não temam, se sintam à vontade para agirem sem medo. O sistema sem nossas mentes, nem mesmo sombra da gente ele é. Ele nem mesmo pó é. Ele é exatamente nada. É ilusão, e por ser ilusão, se desfaz quando mentes reais rejeitam. Todos os temas que coloquei neste vídeo você pode assistir em vídeos antigos ou em alguns não tão antigos. Obrigada pela atenção. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.